Olá! Já parou para pensar por que com tanta informação, tanto conhecimento por aí, os problemas mais cabeludos do mundo parecem que nunca se resolvem? Pois é, a resposta talvez esteja em como a gente organiza o que a gente sabe. Hoje, a gente vai fazer uma viagem para entender como podemos sair das nossas caixinhas e criar um conhecimento que seja de fato novo e transformador. Para começar, vamos encarar um fato. Os grandes desafios de hoje, seja no meio ambiente, na saúde, na sociedade, eles não respeitam fronteiras. Eles não querem nem saber se você é da biologia ou da sociologia. Só que na maioria das vezes, a nossa educação nos ensina a pensar dentro de caixas bem separadinhas, sabe? Mantendo cada saber no seu quadrado. E aí vem a grande questão, né? Como é que a gente vai lidar com desafios gigantescos, tipo saúde mental, ou as mudanças climáticas, se cada especialista só está olhando para um pedacinho do quebra-cabeça, sem conversar com o do lado? E olha, isso não é só uma impressão não. Um relatório bem recente da CAPES de 2024 trouxe um número que, sinceramente, assusta um pouco. E mostra o tamanho do problema aqui no Brasil. E tá aí o que esses 80% significam na prática. A esmagadora maioria dos cursos de psicologia no nosso país ainda usa um modelo que ensina as coisas de forma totalmente isolada. Isso acaba limitando, e muito, a capacidade dos futuros profissionais de conectar as pontas, de juntar os saberes para resolver os problemas da vida real. Então, beleza. Como a gente começa a quebrar esses muros? O primeiro passo, e também o mais básico, é o que a gente chama de multidisciplinariedade. Vamos ver o que é isso. Pensa assim, ó. A multidisciplinariedade é tipo uma festa onde você convida vários especialistas. Eles estão todos no mesmo lugar, falando sobre o mesmo assunto, mas cada um fala uma língua diferente. Ninguém se entende de verdade. As áreas trabalham lado a lado, em paralelo, mas nunca juntas. É uma convergência, mas sem integração nenhuma. O exemplo do estresse é perfeito para ilustrar isso. A biologia vai lá e mede o cortisol, a química do corpo. A sociologia vai olhar para as condições de trabalho, para a desigualdade. A filosofia vai refletir sobre o sentido do sofrimento. Cada uma traz uma peça super valiosa, mas ninguém se junta para montar o quebra-cabeça e ver a imagem completa. Mas e se essa galera na festa resolvesse aprender a língua um do outro? E se eles começassem a construir pontes? Aí a gente sobe um degrau. A gente chega na interdisciplinaridade, onde a colaboração vira a regra do jogo. A interdisciplinaridade é um salto de qualidade de verdade. A palavra-chave aqui é intencionalmente. Existe um esforço, uma vontade de se juntar em torno de um problema, de unir forças para chegar numa resposta muito mais rica e completa. E isso não acontece no susto, não. Tem método. Primeiro todo mundo senta e define junto qual é o problema. Depois, o planejamento da pesquisa também é feito a 4, 6, 8 mãos. E no fim, o resultado é uma síntese. É algo novo que nenhuma daquelas áreas conseguiria criar sozinha. E isso já acontece e muito por aí. Olha esse exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina. Um projeto sobre saúde mental nas escolas juntou gente da psicologia, da educação e da neurociência para pensar num plano de ação único e integrado. E o resultado disso? Pensa só, um aumento de 35% na adesão dos estudantes ao programa. Isso quando a gente compara com as abordagens mais tradicionais, onde cada um faz o seu. É a prova do poder que a colaboração de verdade tem. E se a gente for mais longe ainda? Pois é, a gente chega no nível mais alto de integração, a transdisciplinaridade. Aqui, a ideia não é só colaborar. A ideia é criar algo que vai além das disciplinas que começaram a conversa. A transdisciplinaridade é, assim, uma mudança radical. O conhecimento não só passa entre as disciplinas, ele passa através delas. E nesse caminho, ele transforma todo mundo. É aqui que nascem os campos do saber que a gente nem imaginava que poderiam existir. A educadora Ivane Fazenda tem uma frase que captura essa ideia de um jeito lindo. Ela fala que não são só combinações, são territórios emergentes. Não é só misturar ingredientes conhecidos, é criar uma receita completamente nova, com um sabor que ninguém nunca provou. Um exemplo muito concreto disso é a fusão da neurociência com os estudos organizacionais. Elas não só se ajudaram, elas deram à luz um campo inteiramente novo. A neuropsicologia organizacional. E essa nova ciência não ficou só na academia. Empresas como a Natura, por exemplo, já estão usando o que a neuropsicologia organizacional descobre para criar ambientes de trabalho melhores, que promovem mais bem-estar e produtividade. Ufa, ok, a gente passou pelos 3 níveis. Agora, para ficar tudo bem amarradinho, vamos colocar os 3 lado a lado.
Esse é o momento ahá, onde tudo se encaixa. Olha só que interessante a evolução. Na multi, cada um olha para o seu objeto, sem integração, e no fim, a gente só tem uma soma de informações. Na inter, o foco é no mesmo objeto. Existe um planejamento junto, e o resultado é uma síntese, uma costura. Já na trans, a gente transcende tudo isso. Cria-se uma nova lógica, e como resultado, uma nova disciplina nasce. Tá, mas e daí? O que tudo isso quer dizer para o futuro da educação, para a nossa forma de resolver problemas? Vamos amarrar essas pontas agora. Na prática, isso pede uma pequena revolução na sala de aula. Pede currículos que conversem entre si, avaliações que valorizem a capacidade de conectar ideias e não só de decorar. Pede uma ponte muito mais forte entre a universidade e o mundo lá fora. E claro, nada disso acontece sem investir em quem está na linha de frente, os professores. E é bom deixar claro, essa mudança não é simples, não é da noite para o dia. Ela exige uma reforma profunda na própria estrutura das escolas e universidades, que precisam ser mais flexíveis, mais abertas à colaboração e à inovação. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Olhando para tudo isso, vale a pena a gente se perguntar: o sistema que nos forma, seja na escola, na faculdade ou no trabalho, ele está realmente construindo as pontes que o mundo tanto precisa, ou ele continua reforçando os muros que nos separam?